Gente, muito obrigada. Acredito que é um segundo momento do Outubro Rosa que estamos presentes, né, para compartilhar com vocês um momento de saúde, né, um momento para nós. Passamos o ano inteiro na lida, né, na lida diária da família, do trabalho, e muitas vezes a nossa saúde é um pouquinho esquecida por nós. Então eu só posso começar dizendo que é muito gratificante, tá? Numa noite de quinta-feira, com tanta energia, a gente vê as pessoas se movimentando com alegria. E essa alegria, só em a gente cruzar aquele portão, parece que a gente está chegando num pedacinho encantado da terra. Que eu sei que todas as pessoas que aqui estão, com certeza, têm um bom pensamento, têm uma boa energia, têm vontade de se desprender para o outro. E é isso que conta para a gente, e eu acredito, como seres humanos. Então, falar de mulher, para mim, é muito gratificante. Porque nós somos seres muito importantes dentro do lar. A mulher é o pilar de uma família. Quando a gente observa famílias que perderam sua maestrisa, sua mulher, nós percebemos que é como se a gente tivesse uma mesa com 3, 4 pernas e a gente perde as 3 e ficasse só uma para se sustentar. Então, gente, as mulheres precisam se cuidar porque suas famílias precisam de vocês. Vocês precisam estar fortes, saudáveis, para dar sustentação e equilíbrio ao lar, né? E não existe nada melhor na vida da gente do que a nossa família, a comunhão com Deus e fazer o bem ao próximo. Então, foi criado, né, o famoso, o conhecido, o grande momento chamado Outubro Rosa. Quando a gente vê chegando setembro, vem outubro, é incrível como essa energia já contagiou nossas mulheres. Parece que a gente se empodera do poder de dizer: nós temos o direito de nos cuidar. Esse é o meu mês. Eu posso e eu devo. E muitas mulheres, às vezes, acordam, tem um estalo nesse momento. Então, é uma campanha que, quando a gente passa pelas ruas, a gente vê o Padre Cícero cor-de-rosa, a gente lembra: epa, está chegando outubro, está na época de eu olhar para mim, né? É um momento, assim, preciosamente muito nosso. E a gente tem que dizer que as mulheres precisam se cuidar, sim. E eu gosto muito da palestra interativa, né? Dizer para o pessoal que está lá em casa que receba também essa energia da gente, né? Que chegue um pouquinho do nosso conhecimento até eles também. Então, existem 3 lugares na mulher que a gente tem que ter atenção especial em relação ao risco de um câncer. Vocês poderiam dizer quais são esses 3 cantinhos? Seio, mamas, né? Prevenção do câncer de colo do útero. Será que alguém sabe o terceiro? A tireoide. Obviamente que em risco a mama vem em primeiro lugar, o colo do útero e lá no finalzinho a tireoide. A gente tem que começar a ter uma preocupação maior a partir de 40 anos, falando da mama, né? Falando da prevenção do colo do útero, desde que se iniciou as atividades sexuais, a gente já deve iniciar
o cuidado com a ginecologista ou com o ginecologista para olhar o canalzinho, ver se não tem nenhum ferimento, ver se não tem o vírus vilão, que é o HPV, e tratá-lo. E a tireoide é uma coisa muito mais silenciosa, normalmente também em idades maiores, de 35 anos em diante, com menos incidência, e normalmente a gente só vai fazer exame de tireoide durante a consulta ginecológica, depois dos 40 anos, a cada 2, 3 anos, uma ultrassom. Um exame de dosagem do hormônio da tireoide também é bem-vindo após a idade dos 40 anos. Mas é mais raro. Então, a notícia ruim é que esses 3 cantinhos precisam ser olhados. E a notícia boa é que quando a gente diagnostica precocemente, colo do útero pode, inclusive, deixar de ter a doença, não ter câncer. Mama, se a gente descobrir precocemente, a gente pode evitar a mutilação, a perda da mama e, com certeza, o óbito. E a tireoide também, quanto mais cedo a gente descobre, menos procedimentos invasivos, né, cirurgias menos radicais e chance de cura também maior. Então, para a gente, o tempo é muito importante, é preciosíssimo, né? A saúde da mama, ela precisa ser avaliada uma vez por ano por alguma pessoa da área de saúde. Seja uma enfermeira bem treinada, um médico do posto de saúde na hora de colher o preventivo, ou mesmo um especialista, se for o caso. Mas é uma vez por ano. No caso da mamografia, né, vem a experiência de cada mulher. Todo mundo aqui faz prevenção do colo do útero? Levante a mão quem já fez a sua esse ano. Quem não fez ainda, lembre de fazer. Não precisa dizer a idade que tem, mas as maiores de 40 anos. Quem já fez mamografia esse ano aqui? Certo. Meninas, qual o exame que vocês acham mais chato? Prevenção? Quem dizer que é prevenção, levanta a mão. Quem achar que é a mamografia, levanta a mão. Estou provando para vocês que a mamografia não é tão ruim assim. Viram aqui? 3, no máximo 4 mãos levantaram. Então, gente, existe muito mito, né? Muitos mitos. Que mamografia aperta, que mamografia é ruim. Eu não vou fazer esse exame, eu tenho medo dele. E eu gostaria de compartilhar com vocês a minha primeira experiência de mamografia, para a gente diminuindo um pouquinho o medo de realização do exame. Bem, eu sou médica, desde os 23 anos que eu me formei. Tudo que eu ouvia falar no consultório era dizer, esse exame é horrível, não quero fazer, doutora, eu tenho que fazer mesmo. Cheguei aos 35, né? Tenho um caso na família, então não tem jeito, vamos ter que enfrentar. Lá vai eu, digo, vou passar pelo sacrifício que as mulheres passam. Gente, quando eu cheguei, que terminou, eu acho que eu ia com tanto medo, que quando terminou eu perguntei, terminou? Terminou. Digo, vale, então eu sou diferente das outras, porque eu não senti tanto desconforto quanto eu esperava, né? E aí eu fui começar a pensar, por que que para mim foi diferente? Elas relatavam tanta dificuldade. Gente, o que é a mamografia? É um exame de raio-x da mama que é capaz de detectar nódulos menores que 1 centímetro. E toda lesão menor que 1 centímetro, ela pode ser tratada e curada apenas com incisão local, sem precisar de quimioterapia nem de radioterapia. Por isso que é tão importante a gente realizar e descobrir precocemente, tá? E aí, é muito importante a gente entender que a gente vai para um aparelho, né, meninas? Uma bandejinha transparente, que você vai botar a mama, e a gente vai segurar com o braço, e aquilo dali vai apertar um pouquinho, para tirar a foto. Vai tirar nessa posição e depois assim. Gente, é rapidinho.
Realmente, para algumas pacientes pode ser mais doloroso do que para outras. Quem tem uma mama maior, geralmente sofre menos do que quem tem uma mama muito pequena. Mas tem alguns segredos. Primeiro, realizar logo após o ciclo menstrual. Porque a mama incha na fase pré-menstrual, depois a mama desincha. Então, a gente fazer com a mama menos inchada, vai ser menos dolorido. Essa é uma dica prioritária. Dica número 2. Quando vocês forem fazer o exame, por gentileza, não fiquem duras, que aqui tem um músculo. É preciso pegar na máquina e se entregar a ela. Relaxem um pouquinho, porque certamente vai apertar mais rapidinho. Esse é outro segredo. O outro segredo é mentalizar. Vai ser rápido, passa logo e é importante. Ponto. Porque tudo aquilo que a gente faz, que a gente vai com o espírito preparado para o enfrentamento, para que seja um momento rápido e agradável, com certeza é melhor do que quando a gente vai preparada para um momento de muita dor. Né? Então, trabalhar o psicológico neste sentido. E aí, quem tem medo da mamografia? Pois é, a gente enfrenta com um jeitinho. Bom, um outro exame que ajuda muito é o exame de ultrassonografia. Esse não é tão doloroso, porque é um gel e um aparelhozinho que passa e vai procurando detectar também. Os dois são muito importantes. Quando se tem alteração, geralmente a gente precisa completar com o outro. Né? Isso aí, dependendo de cada caso, a gente vai avaliar a real necessidade. A grande maioria das mulheres entre 35 e 55 anos precisam dos dois, tá? E pode fazer toda a diferença na vida de vocês. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passar pelas ruas e observar que tem um outdoor que tem lá dizendo: sua vida pode mudar de acordo com a atitude. Primeiro, a consulta médica. Segundo, a mamografia ou ultrassom se necessário. Quanto mais precocemente a gente descobre, mais chance de cura a gente tem e menos tratamentos, digamos, mais dolorosos, mais trabalhosos, mais enjoativos, a perda do cabelo durante o tratamento também vai ser, muitas vezes, evitada. Por isso que é tão importante ser realizado. Uma outra dúvida que eu acho extremamente importante passar para quem é mulher é que o Ministério da Saúde, ele divulga que a mamografia deve ser realizada de 2 em 2 anos depois dos 50 anos. Porém, as evidências científicas, a medicina, ela diz com prioridade que é anual a partir de 40 anos. O nosso problema maior é a questão de fundos monetários. Nosso país não tem capacidade de abarcar a mamografia para todas as mulheres a partir dos 40 anos. Então, para distribuir entre todas, é escolhida uma idade de maior evidência, que é aos 50, e é distribuída a cada 2 anos. Mas para quem pode realizar, o ideal é todo ano, a partir dos 40 anos. É muito importante essa informação. E aí eu sempre comparo com a questão da vacina da gripe. A vacina da gripe, por exemplo, ela deveria vir para todos, porque gripe qualquer um pode pegar, correto? Mas o Ministério distribui para a população de maior risco. Quem? As crianças, os idosos, as pessoas que são imunologicamente deprimidas, ok? Então, é mais ou menos esse o pensamento da saúde pública. E aí a gente precisa entender que é uma questão de distribuição e não uma questão de real necessidade. O certo mesmo é a mamografia anual, pelo menos até os dias de agora, tá? Bom, uma outra coisa que é muito importante falar é que às vezes eu percebo, eu sinto que o maior problema não é a questão, poxa, eu descobri que estou com uma doença, né? De repente está tudo bem na sua vida e você descobre que tem um problema.
A palavra câncer pesa demais. Quem tem medo dela? Pois é. Gente, mas hoje o câncer tem se tornado comum, concordam? Quem é que não conhece alguém aqui que não já teve um? Então vamos perder esse medo, porque isso aí foram passado de geração em geração de que era o fim do mundo. E nem sempre é. Na maioria das vezes pode dar certo. Descobrindo precocemente, geralmente a gente tem grandes chances de cura. Ok? É preciso contar a vocês uma triste realidade. De cada 10 mulheres, de cada 10 de nós, uma terá câncer de mama. E não é uma questão de opção, eu não tenho como evitar. Vai acontecer, é a estatística. Então vai ser impossível que vocês não conheçam alguém, não participe da vida de alguém que esteja passando por isso. E aí a gente tem que perder esse medo que foi criado ao longo de muitas gerações de uma palavra, que é o câncer. Tá? Uma outra coisa que eu preciso contar para vocês é que de toda desgraça, sempre a gente extrai algo de muito bom. Sempre tem um caminho. Porque Deus existe, o divino está aí. Eu tenho certeza que nada é por acaso. Do mesmo jeito que a gente vem à vida, que nos dão o dom da vida, Ele tem capacidade de nos conceder força suficiente para o enfrentamento de qualquer problema que a gente venha a ter. Quem tem fé, acreditem, consegue mais, vai mais longe. Mas porque a cura, ela vem lá de dentro daquela fé que você tem. É incrível, gente, o poder da mente. É capaz de bloquear tanta coisa, inclusive esse bicho-papão que todo mundo chama de câncer. Quantos depoimentos nós já tivemos de pessoas que tiveram doenças sérias, milagres, com o poder da fé? Quantas? Eu sou testemunha de muitas. E eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus existe. E que quer falar algo? Com certeza, a gente luta sempre. Deus existe. Sempre. Na situação mais difícil que for a sua, Ele está presente de alguma forma. Acreditem nisso. E com certeza, mesmo a gente sem saber o porquê, há de ser traçado o melhor caminho que será o nosso. Obviamente que a gente quer continuar em vida. E se assim for o desejo do Todo-Poderoso e do Divino, as coisas vão fluir para que tudo dê certo. Se a nossa missão aqui na Terra ainda tiver que continuar, vai dar certo. Se não tiver, porque não era a hora, já estávamos na hora de partir. Porque quando a gente nasce, a gente já sabe que um dia vai. Infelizmente, ou felizmente, nós só vamos saber disso mais adiante. É fato. Então, a gente não tem que ter medo do desconhecido. A gente tem que saber o que tem que ser feito agora. A vida é hoje. A vida não é daqui a 5 dias, 10 anos. Nós precisamos tentar ser feliz agora. Com qualquer um dos problemas que nós todos venhamos a ter. Ah, eu descobri que estou doente, infelizmente, pronto. Descobri que tenho diabetes, vou ter que fazer dieta, pronto. Eu vou morrer hoje porque eu não posso mais comer açúcar. Faça da sua vida diferente. Tenha tristeza porque descobriu que não vai poder, mas vamos descobrir outras coisas mais gostosas, sei lá. O hábito das frutas, né? Ah, eu descobri que tenho um câncer, pronto, minha vida se acabou. De repente, pode até começar de novo. E melhor.
Eu percebo, eu vejo muitos pacientes em várias comunidades que eu participo de atendimento médico, principalmente quanto mais simples é a comunidade, mais a gente vê a mudança interior que essa doença é capaz de produzir na paciente, nos seus familiares, nos seus amigos e na gente. Então, às vezes eu percebo, eu sempre me lembro de alguma figurinha. Tem uma paciente minha lá de Santana do Cariri. E ela chegou bem simples, né, bem necessitada, perdida na filas do SUS, sem conseguir assistência. Caiu em uma das faculdades que a gente trabalha. Naquele dia eu olhei para aquela mulher, ela tinha 7 filhos pequenos. Tem, né? Ela tem 7 filhos, tão maiores. E a lesão dela era de 1,5 centímetro. E eu olhei e digo, meu Deus, essa mulher tem toda a chance de ficar boa. E tem 7 filhos para criar. E eu vou lutar com tudo que eu puder para ela ficar boa. E meus alunos se compadeceram da mesma vontade. Essa pessoa, gente, não tinha dinheiro para o lanche. O transporte de Santana do Cariri, porque os carros, quando vêm de longe, ficam assim, ó, tá na hora, 11 horas vai-se embora, não sei o que, não sei o que. E ela, apressada para voltar para casa, por conta de seus filhos e por conta do único transporte que tinha, que era uma ambulância que vinha da cidade para pegar todos os que iam voltar. E ela precisava fazer alguns exames para a gente correr contra o tempo. E eu olhei para ela e disse, a senhora tem condição de ficar? Aí ela disse, pelo menos até o final da tarde? Tem transporte no final da tarde? Aí ela falou, tem o transporte da universidade, doutora, mas eu não tenho onde ficar, não tenho dinheiro da volta e não tenho o que comer. E ela precisava fazer um exame na época em Barbalha. Aí eu olhei para os meus alunos, deviam ter uns 7 alunos assim. Eu digo, não tem problema. Nós vamos fazer uma vaquinha. O lanche a gente garante, o transporte a gente faz a vaquinha. A senhora vai fazer seu exame e vai pegar o transporte de 5 horas da tarde. Porque o ser humano, quando ele é buscado, ele tem compaixão. E naquele momento se uniu todo mundo, da atendente, ao estudante, à professora, vamos resolver. Conseguimos enfrentar o primeiro degrau. Conseguimos realizar o tão desejado exame. E aí vão vindo outros batentes. Daqui a pouco o procedimento cirúrgico. Para variar, já era um final de ano. E toda vida que chega o final de ano, as cotas da saúde pública já foram gastas e a gente não tem mais. Então, o São Vicente estava sem dinheiro para fazer mais as cirurgias. Era mais ou menos outubro também, viu, gente? Outubro dá uma compaixão na gente maior do que todos os outros meses, né? E eu lembro que eu disse, mas ela precisa se operar. Não posso deixar de operar esta mulher. A gente não tinha mais cirurgia em Juazeiro. O São Vicente estava bloqueado. E eu só tinha uma arma nas minhas mãos. E eu me vali dela. Eu digo, tem ainda uma pessoa que falta eu pedir. Eu vou pedir a ela, eu tenho certeza que não vai me negar esse meu pedido. Gente, eu não posso fazer isso para todo mundo. Mas naquele dia era o dia dela. Certo? E aí eu pedi ao atual prefeito de Juazeiro que ele fornecesse vaga para o hospital que ele tem lá no Crato. Digo, olha, eu nunca lhe pedi nada, mas eu lhe pedi isso dessa vez, porque essa criatura tem 7 meninos para criar e tem chance de ficar boa. E fui bem atendida. E sou grata. Grata porque eu a revi recentemente. Gente, ela chegou com um cabelinho, aqueles cabelinhos de sítio, né? Que nem a liga não tem no cabelo. A famosa toalhinha, aquela roupinha, uma chinelinha surrada. E hoje, quando ela chega no ambulatório da faculdade, eu não conheci. Cabelos cortados, brincos na orelha, batom nos lábios e mais gordinha. Eu olhei assim. Eu olhei 2 vezes para cair a ficha de quem era ela. Vocês estão vendo a transformação que ela sofreu? Eu não estou dizendo que a vaidade
seja uma coisa maravilhosa, mas aquela florzinha que era murcha e perdida, ela encontrou vontade de viver. Ela encontrou o tratamento, ela encontrou pessoas que se preocuparam com ela. E pelo tratamento, porque às vezes o cabelo cai, às vezes a gente incentiva, bota um brinquinho, bota um batom, pigmenta a sobrancelha, parece que as mulheres se redescobrem, né? Quando a gente nasce do útero da mãe, a gente nasce pelado, depois o cabelo nasce. Eu digo que essa doença, ela tem algumas peculiaridades tão positivas e não só negativas, porque para mim, morre uma mulher e nasce outra, na mesma pessoa. E geralmente, nasce uma mulher melhor, mais humana, que se ama muito mais, que se permite muito mais. E às vezes que é até mais feliz do que já foi. Porque muita coisa deixa de ser importante. Muita besteira deixa de ser importante. Elas muitas vezes descobrem que a maior riqueza da vida delas é elas mesmas. E essa descoberta, ela causa uma emoção interna muito poderosa. E se a gente junta esse desejo de viver, essa autoestima com o poder de Deus, olhe, não tem perigo da gente não entrar nessa batalha para ganhar. Muitas vezes as mulheres estão tão calejadas, estão tão abandonadas, estão tão tristes, estão tão maltratadas emotivamente, que algumas não tem por que nem viver. Essa é mais difícil, a gente ganhar a luta. Porque além de tratar a doença, é preciso criar a vontade de viver. Por isso eu digo que, independente de qualquer problema que a gente tenha, precisamos também cuidar do equilíbrio emocional, se amar. Se Deus te fez de carne e osso a vida na terra, é porque você é um ser precioso. Senão você não teria nascido. Então se amem, se gostem. Não interessa se o cabelo está verde ou amarelo, se tem um dente ou se não tem, se está mais gorda, se está mais magra. Vocês são filhos de Deus, são amados por Deus, são bonitos por essência. Não existe mulher feia, existe mulher mal amada, que não se ama, mal cuidada, que não se descobriu ainda. E com certeza, para que tudo isso venha a fluir de forma mais positiva durante as caminhadas mais difíceis, o poder da fé, o poder do amor da família e dos amigos, ele pode mudar toda uma história para melhor. Então esqueçam, apaguem da memória de vocês de que câncer é o fim do mundo, porque pode ser um grande renascimento. Tá, é doloroso emocionalmente, cada etapa do tratamento é difícil, mas passa. Tá? E a gente pode colher flores durante o caminho. E como podemos? Procure não cultivar revolta do porquê isso aconteceu com você. Algum motivo todo superior deve ter. Gente, eu vejo famílias desfaceladas se unirem em prol de uma causa maior. Exemplo, eu compartilhei esse ano de uma família que a mãe de uma mulher tinha tido câncer de mama e uma filha mais nova teve câncer de mama também. Os pais já eram falecidos, a mãe e o pai. E existiam alguns irmãos, acho que 3 ou 4, mulheres e homens. Estavam todos desfacelados após a morte do pai e da mãe.
uns morando não sei a quantos quilômetros de distância, não havia mais o entrosamento familiar. É como se cada família tivesse se partido em uma família e não existisse mais os 4 irmãos, porque os pais não existiam mais. Sem contar que haviam mágoas monetárias na hora da partilha dos bens do pai e da mãe. Tem gente que cultiva muito isso e guarda para si. O que aconteceu? A filha mais nova teve o quê? Um câncer de mama. É incrível o poder do amor familiar, como tudo deixa de ter importância. Então, a tal família que estava fragmentada, de repente estava todo mundo junto. Teve um dia que eu cheguei no quarto da paciente que tinham 20 pessoas. Os irmãos que moravam a não sei quanto tempo de distância resolveram vir. E hoje, que ela já está bem, né, já passaram-se alguns anos, eles têm uma comemoração que foi inventada por eles, os 4 irmãos, que é a comemoração do renascimento da irmã. Então, eles se encontram em determinado mês do ano, todos os irmãos, para compartilhar a segunda data de aniversário dela, que foi quando ela ficou boa do câncer. Então, se a gente for parar para pensar, parecia o fim do mundo essa menina ter um câncer, né? Mas, às vezes, os percalços e os caminhos de Deus são muito esquisitos. Ela está bem e os irmãos estão unidos. Será que não foi o dedo do papai e da mamãe deles lá em cima? Não é? Então, quando vocês estiverem no momento de desilusão, achando que não tem um porquê, se entreguem ao nosso Senhor. Cuidem da saúde, façam o que a medicina tem para fazer por vocês. Se encontrarem uma porta que diga não, levantem-se e vão atrás de outra, porque sempre a gente encontra uma porta disposta a ajudar. Não aceitem o primeiro não, porque eu sei que saúde pública nesse país é difícil. Mas a gente com insistência, com delicadeza, com amizade, ainda tem muita gente boa nesse mundo, eu acredito nisso. A gente vai por ali, vai por aqui e vai dando um jeitinho até que as portas vão se abrindo. E daqui a pouco o caminho está bem claro na sua frente e aí pronto, é enfrentar e passar. Então não desistam no primeiro não. Continue a bater nas portas quando vocês não tiverem uma resposta adequada. Não tenham mágoa, porque chegou no Hospital São Vicente e está lotado. Ele já fez o melhor que podia. Venceu o ano inteiro com seus custos deficientes. Não é porque não quer, é porque não está podendo naquele momento. E às vezes os atendentes de alguns serviços estão cansados de dizer tanto não, que parece automático. Não tem mais vaga, não tem mais vaga, não tem mais vaga. Respirem fundo, rezem. Me mostre uma porta, Senhor, que ela se abrirá. Vá a um posto de saúde, vá à Secretaria de Saúde, procure uma enfermeira amiga, que com amizade tudo nessa vida a gente constrói. Não aceitem o primeiro não. Essa é outra grande lição. E quando eu começo a falar, minha gente, se deixarem, eu vou e vou e vou. Então tem um ponto que eu acho fundamental, que eu venho falando em todas as minhas palestras desse mês. Nós precisamos nos unir, mulheres. Precisamos pedir aos nossos gestores, governo federal, prefeitos municipais, deputados estaduais e federais, mais verbas para a oncologia do Cariri. Precisamos de mais dinheiro, sim, porque a cota que vem não dá mais. Há alguns anos que chega no mês de outubro, outubro rosa, não tem mais vagas. Mas não tem, a culpa é só dos gestores? Não, a culpa é nossa, porque nós não pedimos. Nós não vamos às ruas solicitar o que é nosso de direito.
Precisamos ter união. Associações como essas têm que ter o poder de chegar a determinado gestor e dizer: precisamos de mais vagas na oncologia do Cariri. E não precisa de muito para a gente conseguir algumas pequenas modificações. Alguns pontos, eu que vejo essa engrenagem todos os dias da odisseia de cada paciente, podem ser modificados de forma administrativa, de forma simples. Primeiro ponto, descentralizar o atendimento. Já está na hora de não só ter Barbalha, nós precisamos ter um atendimento de oncologia em Juazeiro e um atendimento de oncologia no Crato, que são 3 cidades maiores do interior do Cariri. Isso já é possível, o Crato já tem unidades de saúde com suporte para isso, só precisa ser delegada um pouquinho de verba. Juazeiro tem aí o regional, que quando foi criado, passou na propaganda da televisão, mastologia. Até hoje nada funcionou, mas a gente também não tem pedido. Precisamos nos organizar, traçar um projeto, entregar às autoridades, para que a gente consiga andar para frente. Então, algumas ideias eu até já tenho, estou colocando em papel e estou repassando para alguns políticos da região, sim. Eu vou ser igual a irmã Dulce. Aonde tiver um político, eu não quero saber se ele é da esquerda ou se ele é da direita, eu vou pedir. Se ele vai me dar ou não, estou pronta para receber o não ou o sim. Mas quem não pede, não recebe. Quem não vai atrás, não chega. Então, uma das ideias é tentar fazer da policlínica ali de Juazeiro, que é no caminho de Barbalha, um centro que tem uma ala lá, que é para endoscopia, que é tipo um hospitalzinho que dá para fazer quimioterapia. Gente, se houver a contratação de um médico quimioterapeuta, que não é caro, não é mesmo, para o governo não representa nada, e se houvesse pelo menos a distribuição de 20 soros, a gente trataria 20 mulheres a mais. Se a gente distribuísse pelo menos mais... Eu estou sendo bem... Como é que a gente dizia? Bem pobre nos meus pedidos. Mas se a gente tiver um cirurgião de mama no regional, uma equipe de anestesia e cirurgião, que fizesse pelo menos 1 ou 2 cirurgias na semana, ao final de um mês em Juazeiro nós teríamos 10 pacientes operadas. Se a gente tivesse o mesmo serviço de uma simples equipe médica e de anestesista, contratadas pelo município de Crato, trabalhando nos hospitais conveniados do SUS, que tem 2 grandes lá, e eu acho que um hospital que tem um perfil maravilhoso para isso, pelo caráter humanitário dele, é o São Raimundo, é ele quem acolhe as pobres que eu preciso. E se a gente tivesse 1 por semana, já eram 5 a menos. Então, com estratégias muito pequenas, apenas administrativas, nós conseguiríamos em pouco tempo 20 cirurgias a mais, 20 atendimentos de quimioterapia a mais, e querendo ou não é 20 doentes a menos na fila de espera. Então, quando a gente estiver diante de alguém que tenha o poder da política nas mãos naquele momento, não me interessa se é de vermelho, se é de verde, se é de azul, me interessa agora que ele seja cor-de-rosa, porque eu vou pedir. E eu acho que vocês devem pedir junto comigo. Vamos ter que lutar, ou a gente se organiza, ou a gente vai continuar na mesma mesmice do Cariri. E a gente pode crescer, e a gente pode tratar mais mulheres, de forma simples. Isso é possível. Eu tenho esse sonho, eu estou apostando nele, e eu acho que a gente vai ter alguns resultados em alguns anos. A outra coisa que eu tenho que dizer, e não posso me esquecer, é que sempre há o que fazer por alguém.
E eu não posso deixar de tentar encerrar essa palestra dizendo que nós tivemos a primeira santa brasileira, né, canonizada lá em Roma pelo Papa, a Irmã Dulce. A Irmã Dulce é um exemplo de mulher que lutou pela saúde dos pobres. E a gente, quem tiver a oportunidade de ler um pouquinho ou ver algum vídeo da vida dela, vai perceber que é dando que se recebe e que é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, se empoderem de vocês mesmos, se nutram da luz divina, lutem por vocês, pela família de vocês, não desistam, porque deve haver, no fim da estrada, um dia bem melhor para a gente compartilhar com a nossa família. Boa noite. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos, a Casa da Misericórdia. Fale conosco, 3521-4151. 3521-4151.